nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós falávamos, à luz do nosso catecismo, sobre a pergunta por que o Verbo se fez carne. De fato, no nosso credo, nós professamos que para nós, por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Então, o nosso catecismo apresenta ao menos 4 razões profundas para a encarnação. O Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. O Verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. E aí nós chegamos ao parágrafo número 460, o Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. São 4 motivos bastante densos e que dariam motivo suficiente para um retiro cada um deles. Nos atendo agora a esta última razão. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Nós temos a citação da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. E aqui nós temos, o nosso catecismo cita Santo Irineu, que diz o seguinte: esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. De fato, o prólogo do Evangelho de São João é bastante claro nesse sentido, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. E aí o nosso catecismo cita ainda Santo Atanásio, que foi um dos grandes defensores da fé ortodoxa, católica, contra a heresia de Ario, o arianismo, que negava a divindade de Jesus. Santo Atanásio vai dizer: pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Forte? Na verdade, para quem tem costume com a celebração da Santa Missa, deve celebrar que quando o celebrante, o padre, mistura água no vinho, ele diz: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. E ainda o nosso catecismo cita Santo Tomás de Aquino, que vai dizer o seguinte: o Filho unigênito de Deus, nos querendo participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza, para que aquele que se fez homem fizesse dos homens deuses. Vejam, meus queridos, é preciso tomar muito cuidado com essa formulação, porque, por um lado, o que esses grandes homens da igreja querem expressar, e inclusive a primeira carta, a segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4, querem expressar, é que existe aquilo que os santos padres chamavam de admirável comércio. Deus assume a nossa humanidade para nos elevar ao plano divino. De fato, a graça, ela está no plano divino. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo habita em nós. No Natal, eu sempre gosto de lembrar o nosso povo que Natal não é apenas a festa do nascimento de Jesus. Natal é a festa da dignidade do ser humano, porque nós somos tão importantes que nós não somos o que Deus quis ter, nós somos o que Deus quis ser. Ele, em Jesus, quis ser um de nós. E ele fez isso por amor. Como diz, mais uma vez, São João, no capítulo 3, versículo 16, de fato Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então,
foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. Então, com isso, nós terminamos esse pequeno bloco de reflexões em que o catecismo tenta responder essa pergunta que Santo Anselmo fazia de uma maneira tão incisiva, né? Cur Deus homo, por que Deus se fez homem? E, então, repetindo o que já foi dito no início, o Verbo se fez carne para nos salvar, para nos reconciliar com Deus, né? Foi ele que nos amou e enviou seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo, na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 10, versículo 14. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus se coloca, então, como modelo a ser seguido. E, finalmente, o Verbo se fez carne para que nós pudéssemos ser participantes da natureza divina. Então, quando a Bíblia fala participação da natureza divina, quando Santo Tomás e os outros santos padres mencionam, né, que nós fomos feitos deuses, naturalmente nós não queremos aqui de forma alguma cair na idolatria, mas pelo contrário, na ação de graças, Deus nos arranca lá do fundo do poço da nossa indignidade para nos fazer sentar com Ele na glória, participar da vida com Ele na glória. Permaneceremos sempre criaturas. No entanto, criaturas que participam da divindade, participam da natureza divina. Por isso, o nosso futuro é um futuro de comunhão eterna com a própria Santíssima Trindade. É o que diz o prefácio da missa da Ascensão do Senhor. Ele subiu aos céus não para se afastar da nossa humildade, pelo contrário, para elevar a nossa humanidade à própria morada de Deus. Porque com a ascensão, Jesus não abandona o seu corpo. O corpo glorificado do Senhor sobe com ele ao mais alto dos céus, de modo que a partir de então a nossa humanidade, de alguma maneira misteriosa, passa a fazer parte da dinâmica da própria Trindade. Por isso é que eu gosto muito de lembrar que a salvação de Jesus é muito mais do que nos levar ao paraíso perdido por Adão e Eva. Aquele paraíso terrestre era nada comparado com os bens que Deus nos reserva. Como diz São Paulo também, né? Os olhos jamais contemplaram, né? Ninguém pode escutar o que Deus tem preparado para aquele que em vida o amar. Eu estou usando a versão musicada da irmã Miriam, mas é justamente isso, né? O olho algum jamais viu, o ouvido algum jamais ouviu, e coração humano jamais sentiu ou imaginou. Tais são os bens que Deus tem reservado àqueles que o amam. Então, queremos cada vez mais assumir, tomar posse dessa dignidade que Deus nos confere. Únicos no mundo, amados de maneira especial, porque somos irrepetíveis e, como diz a carta aos Efésios, e com isso nós concluímos, fomos predestinados em Cristo antes da fundação do mundo, a sermos santos e irrepreensíveis aos seus olhos no amor. Então, que nossa Mamãe do Céu nos abençoe nessa caminhada, que possamos cada vez mais, de cabeça erguida, proclamar a nossa salvação está próxima. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.